Tudo pode acontecer quando o destino decide virar de cabeça para baixo. E hoje, tudo começa com um aviso que muda o rumo de todos. Túlio chega aflito. Ele respira fundo e avisa sobre o estado de Candinho. Marcelso, tomado pela angústia, invade o quarto do amigo enquanto ele dorme. Ele encara Candinho, hesita, e finalmente revela. Candinho, ele é seu filho. Enquanto isso, o rapaz dorme profundamente. E no mundo dos sonhos, caminha ao lado de Anastasia. Ela estende a mão para ele. O rosto suave, o olhar cheio de amor. Eu vim te buscar, meu filho. Eles caminham juntos em direção a uma luz intensa, acolhedora. Até que uma voz atravessa tudo. Essa é a voz do Celso, ele tá falando do filho dele. A visão se desfaz. No hospital, Estela reúne todos no salão principal. O silêncio pesa. Eu sinto muito. O chão desaba quando Túlio confirma que o estado de Candinho é grave. Dita perde o ar. As pernas vacilam. Ela tenta falar alguma coisa, mas só consegue chorar. Estela, Celso e Asdrubal correm para ajudá-la, porém nenhuma palavra consola. Zuma, trêmula, pergunta. Doutor, fale a verdade, o Candinho vai se recuperar, né? Túlio engole em seco. Estamos fazendo tudo o que podemos. Ele está em boas mãos. Zuma leva as mãos ao rosto. Não, meu filho não pode nascer sem pai. Dita explode. Você só pensa em você. O Samir quase morreu e você só chora pelo seu filho? Vai embora antes que eu perca a cabeça. Zuma tenta responder, mas Estela intervém, firme. Por favor, vá. Eu prometo avisar qualquer novidade. Se ficar aqui, só vai piorar tudo. Zuma olha ao redor. Todos a rejeitam. Humilhada, ela sai, mas jura para si mesma que não vai desistir de Candinho. Algum tempo depois, Samir recebe permissão para entrar no quarto. Ele se aproxima devagar. Olha Candinho adormecido, e as lágrimas surgem. Eu nunca vou conseguir te agradecer. É a segunda vez que você me salva. A voz falha. Ele enxuga o rosto. Quando eu encontrar meu pai, vou apresentar você com orgulho. Vou dizer que você é o melhor homem que eu já conheci. Com carinho, Samir pega seu amuleto e coloca debaixo do travesseiro de Candinho. As lágrimas escorrem pelas mãos do amigo. Isso vai te proteger, eu sei que você vai sair dessa. Ele ainda não imagina que um grande segredo está prestes a vir à tona. E será revelado por alguém completamente inesperado. Enquanto isso, Celso enfrenta Olga, Sandra e Ernesto. A tensão explode. Eu vou denunciar vocês pelo que fizeram com a fábrica. Ernesto empalidece. Olga fica sem reação. Sandra apenas ri. Você não vai fazer isso. Eu tenho um trunfo poderoso contra você. Celso sente o impacto. Se o Candinho se for, isso não vai mais servir para nada. Sandra cruza os braços, segura, venenosa. Vai sim, porque o seu erro vai continuar existindo. Eu sei de tudo, meu irmãozinho. Olga, perdida, pergunta. Do que vocês estão falando? Sandra encara Celso com provocação. Quer que eu conte na frente dela? Isso pode ser o começo da redenção que você tanto sonha em fazer. Celso respira forte, a pressão sobe. Ele encara Sandra e solta, nervoso. Não. Eu não vou falar nada. Ernesto se aproxima, com aquele sorriso venenoso. Isso mesmo, cunhadinho, fica com a gente. Você só tem a ganhar. Celso fecha a cara. A voz sai firme, amarga. Eu nunca vou me aliar a vocês. Eu quero ser um homem bom, de verdade. Sandra dá uma risada curta, debochada. Bom homem? Você? Nunca. Você escolheu se calar, por causa de um erro seu, ainda maior. Ela cruza os braços, provocando. No fim das contas, você é igual, ou pior do que nós. E não é um namorico nem uma encenação vagabunda que vai mudar isso. O rosto de Celso empalidece. Ele encara os três, mas vira de costas e sai sem dizer mais nada. Olga observa a reação dele, confusa. O que o Celso fez? Por que ele tem tanto medo desse segredo? Sandra respira fundo e responde com ironia. Um dia você vai saber. Mas agora, esse segredo é o meu trunfo. E eu não vou abrir mão dele. Olga ri, maldosa. Quem te viu, quem te vê. O Celso queria tanto pagar pelos erros do passado, se limpar, se casar com a Estela como um santo, mas parece que esse segredinho aí pode destruir tudo. Ernesto completa, cínico. Aprende logo, Olga. Quem se suja uma vez, nunca mais fica limpo. Ela dá de ombros. Eu sei. É por isso que eu ando com os mais sujos da cidade. No hospital,
Estela finalmente encontra Túlio. O coração dela aperta. Eu vi sua reação quando deu a notícia sobre o Candinho, eu te conheço. Por favor, seja sincero comigo. Túlio respira fundo, os olhos marejam. Ele não está bem, Estela. A situação é muito séria. A aflição da jovem cresce. Qual é a previsão? O que a gente precisa fazer? Eu falei com o Dr. Lauro, diz Túlio, mas não há mais nada que possamos fazer. Agora, só resta esperar. O Candinho precisa acordar. Ele hesita. Se ele acordar. Estela leva as mãos à boca. Não, por favor, não diga isso. O Candinho vai acordar. Ele vai sim. Túlio não responde. O silêncio dele diz tudo. A enfermeira tenta se aproximar. Eu preciso avisar a Dita. Mas Túlio assegura. Espera. Acho melhor não falar nada agora. Estela não entende. Por quê? Ela tem o direito de saber. Antes dele acordar, tudo é suposição. Diz Túlio. A única certeza é que ele não está bem. A força de Estela finalmente desaba. Ela abraça Túlio, chora no ombro dele, e reza baixinho para que o marido sobreviva. Mas ela não imagina que outro problema está chegando ao hospital. Algumas horas passam. Candinho continua desacordado. Dita não sai do lado dele por nada. Não come, não dorme, não se permite respirar sem olhar para o marido. Todos tentam convencê-la a descansar, mas ela permanece firme, quase em transe. Estela se afasta um pouco para respirar, para rezar mais uma vez. Mas então, de repente, Sônia aparece. A enfermeira leva um susto ao ver Sônia chegando tão rápido. O que aconteceu? Está tudo bem? Pergunta ela, confusa. Sônia respira fundo, segura a bolsa com força. Eu vim refazer meu teste de gravidez. Estela franze a testa, surpresa. O quê? Mas o outro resultado, não chegou até você? Chegou. Responde Sônia, já irritada. Chegou sim, mas deu negativo. Ela coloca a mão na barriga, inquieta. Só que eu continuo sentindo todos os sintomas. Minhas regras atrasaram. Não tem como, eu tenho que estar grávida. Estela engole em seco, tentando manter a calma. Claro, vamos refazer. Mas Sônia aponta o dedo, exaltada. E se der negativo de novo, eu juro que processo esse hospital. Tá ouvindo? Ainda em choque, Estela sai apressada atrás de Túlio. Me desculpe, eu ainda não tenho notícias do Candinho, diz ele, cansado. A enfermeira o interrompe. Dessa vez não é sobre o Candinho. Ela olha para os lados e sussurra. A Sônia voltou. Fez outro teste, e deu negativo de novo. Túlio franze a testa. O Lauro comentou comigo. A Sônia tem certeza que está grávida. Alguma coisa deu errado nesses exames. Estela pensa rápido, o coração dispara. E se o erro for, das uma? Túlio, confuso. O que você quer dizer? É simples, diz Estela, tensa. Todo mundo duvida que a Zuma esteja grávida, mas o exame dela deu positivo. Já a Sônia, que está convencida, recebeu 2 resultados negativos. Ela respira fundo. Isso não pode ser só ironia do destino. Túlio arregala os olhos. Você tem razão, muita razão. Vamos esperar o novo resultado. Ele força um sorriso triste. Quem sabe, quando o Candinho acordar, esteja esperando uma boa notícia. Pouco depois, Dita encontra Estela completamente inquieta. O rosto dela já denuncia que algo não vai bem. Por que você tá assim? Pergunta Dita, com medo. Não me diga que o Candinho... Espera. Estela interrompe, nervosa. Não é sobre o Candinho. Dita respira aliviada, mas só por um segundo. Então o que foi? Estela hesita, mas solta. Eu acho que o exame da Zuma foi falsificado. Dita empalidece. O quê? É só uma suspeita. Diz Estela rapidamente. Eu nem devia te contar agora. Por favor, não tome como verdade ainda. Mas Dita aperta os punhos, o olhar cheio de fúria e dor. Eu tomo isso como verdade desde o dia que aquela desgraçada disse que estava grávida. Ela respira fundo, a voz tremendo. Eu quase caí na conversa dela, mas agora eu tenho certeza. Eu nunca devia ter saído da casa do Candinho. Estela segura suas mãos. Eu prometo que vou descobrir a verdade. Elas não fazem ideia de que um segredo ainda mais pesado está prestes a vir à tona. No orfanato, Celso aparece de repente. Zuma se assusta ao vê-lo. O que você tá fazendo aqui? Eu não tô bem, diz ela, tentando parecer firme, mas a voz denuncia o desespero. Celso suspira. Eu também não.
Essa situação do Candinho tá mexendo muito comigo. Zuma desaba, sincera pela primeira vez em muito tempo. Comigo também. Eu posso parecer dura por fora, mas eu não consigo parar de chorar. Ela leva a mão ao peito. Eu sou realmente apaixonada pelo Candinho. Celso a encara, decidido. Então chegou a hora. Ele respira fundo. De contarmos ao Candinho que o Samir é filho dele. Assustada, Zuma olha para os lados, puxa Celso pelo braço, e o arrasta para um canto mais isolado. Eu já falei para você não dizer isso em voz alta. Sussurra ela, desesperada. Esses pestinhas têm ouvido de morcego. Você enlouqueceu de vez? Celso encara firme. Não. Nunca estive tão são na minha vida. Zuma cruza os braços, irritada, mas Celso continua. Você sabia que foi a Sandra que destruiu a fábrica? Ela é a culpada por tudo. Por essa tragédia. Por o Candinho estar assim, entre a vida e a morte. Zuma leva a mão à boca, chocada. O quê? Ela aperta os dentes de fúria. Eu vou acabar com essa desgraçada. Ela mexeu com o meu futuro patrimônio, com o meu futuro marido. Celso revira os olhos. Chega desse teatro, Zuma. Eu sei que você não tá grávida coisa nenhuma. Ela congela. E ele continua, ainda mais grave. E tem outra. Se a Sandra for denunciada, ela vai saber que fui eu, e aí ela vai abrir o bico sobre o Samir. De qualquer jeito. Zuma fica ainda mais furiosa, andando de um lado para o outro. Que ódio. Então temos que ficar calados. Mas Celso balança a cabeça. Não. Eu tô cansado de fugir. Eu quero me redimir. Ele respira fundo. E se o Candinho tiver que saber a verdade, vai ser por mim. E minha irmã vai pagar por tudo que fez. Decidido, ele se vira para ir embora. Zuma tenta segurá-lo, tenta impedir, mas ele a empurra de leve e sai sem olhar para trás. No quarto do hospital, Candinho abre lentamente os olhos. Tudo está silencioso. Tudo está tomado por uma luz branca, suave, quase celestial. Ele tenta se sentar. Olha ao redor, confuso. E então vê uma figura feminina se aproximando. O coração dele dispara. Mãe? Sussurra ele, com um sorriso cheio de saudade. É você mesmo? Anastasia sorri com ternura. Sim, meu filho, sou eu. E eu vim te buscar. Candinho engole em seco. Me buscar para onde? Para minha morada eterna. Responde Anastasia, estendendo a mão. Vem, dá a mão para mamãe. Candinho se levanta, estica a mão. Está prestes a tocá-la. Nesse mesmo instante, no mundo real, Celso entra no quarto. Ele vê Candinho imóvel na cama. O peito aperta. Os olhos enchem d'água. Eu vim aqui, porque preciso te contar um segredo, diz ele, emocionado. No mundo luminoso onde Candinho se encontra, ele hesita. Escuta algo, uma voz distante. Olha para os lados, mas não vê ninguém. Anastasia pergunta, calma. O que foi, meu filho? Candinho franze a testa. Parece a voz do Celso. E então, ele escuta claramente. Eu sei quem é seu filho, diz Celso, chorando. Eu escondi a verdade por puro egoísmo, porque eu achava que, se você não conhecesse o menino, talvez eu ainda tivesse alguma chance com a sua herança. A voz ecoa no ar, atravessando os dois mundos. Mas hoje eu vejo o quão errado eu fui. Celso respira fundo. Bom, a gente continua essa conversa quando você acordar. Mas o seu filho é o Samir. Em choque, Candinho encara Anastasia, a luz ao redor deles tremendo como se reagisse ao coração dele. Mãe, isso é verdade. Com ternura nos olhos, Anastasia responde. É verdade, meu filho. Você arriscou a própria vida para salvar o seu menino, sem nem saber quem ele era de verdade. O impacto da revelação faz o caipira dar um passo para trás. Então eu não posso ir com você. Eu tenho que ficar. Eu tenho que estar com o meu filho. Anastasia sorri, aquele sorriso que sempre embalou a infância de Candinho. Se essa é sua vontade, eu vou continuar te protegendo. De longe. No hospital, o corpo de Candinho começa a se agitar. Celso, aflito, tenta chamá-lo. Candinho. Você tá acordando, fala comigo, pelo amor de Deus. Mas o caipira não reage. O desespero toma conta dele, que sai correndo pelos corredores, fazendo todos se alarmarem. Lauro surge com um prontuário na mão, ouvindo a confusão. Em poucos segundos, médicos e enfermeiras invadem o quarto. Na sala de espera, Dita, Celso e todos os outros se juntam, ansiosos, com o coração apertado.
Após longos minutos, uma enfermeira aparece, pálida, nervosa. Cercada, ela baixa os olhos, respira fundo e diz. Infelizmente, ele não resistiu. A sala inteira desaba em sombras. Dita cai de joelhos, e seu grito atravessa todo o hospital. Celso sente o mundo ruir, convencido de que seu segredo levou Candinho à morte. A notícia se espalha pela cidade. No orfanato, Samir entra em pânico. Ele corre para o pátio, chora até perder o ar, o peito pequeno incapaz de conter tamanha dor. Algum tempo depois, Lauro chega à sala de espera e estranha o caos. O que está acontecendo aqui? Entre soluços, Dita responde. A enfermeira, ela disse que o Candinho se foi. Lauro arregala os olhos. Isso tá errado. Quem não resistiu foi o paciente do quarto ao lado. Deve ter acontecido uma troca de prontuários. Um fio de esperança atravessa o peito de Dita. Ela corre pelo corredor, empurrando portas, até chegar ao quarto de Candinho. Mas o quarto está vazio. No orfanato, Samir ainda chora, até que uma voz suave rompe o silêncio. Samir. Ele ergue o rosto. E vê Candinho. Meu Deus! Você tá vivo! O menino dispara em direção a ele e o abraça como se tivesse encontrado o próprio coração. Candinho acaricia seus cabelos. Você disse que ia falar pro seu pai que eu sou seu melhor amigo. Samir responde, soluçando. Eu disse que você é a melhor pessoa do mundo. Com a voz embargada, Candinho pergunta. E se o seu pai for eu? Samir trava. Como assim? Candinho respira fundo. Você tem uma marca de nascença, em forma de asa de anjo? Samir puxa a barra da bermuda. Tenho sim, mas por quê? Os olhos de Candinho se enchem d'água. Porque essa é a prova. Você é o meu fio, você é o meu júnior. Samir o abraça com toda a força que tem no corpo. Candinho segura o menino, emocionado. Nós nunca mais vai se separar. Isso é uma promessa, meu filho. Os dias passam. A certidão de nascimento de Samir sai. Agora, oficialmente, ele é filho de Candinho. Zuma é desmascarada, provado que não está grávida. Sandra, Ernesto e Olga são denunciados e vão parar atrás das grades pelo crime na fábrica. E você? Acha que o Candinho deveria perdoar o Celso, mesmo depois de tudo o que ele fez? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e dar uma nota de 0 a 10 para dizer o quanto essa cena mexeu com você.